Por que a gente resolveu trazer esse tema aqui? Por vários motivos. Primeiro, porque é importante vocês saberem da importância de tocar na igreja. E esses tempos a gente recebeu um comentário que eu achei muito interessante. Que foi um dos nossos seguidores que falou que a gente... Como que é a palavra que ele usou? Que a gente somos... Ah, eu não lembro. Mas é mais ou menos, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele falou, tipo assim, eu não sei por que as pessoas têm tanta essa vontade... Ficcionado, isso, assim, por que as pessoas têm essa fixação por tocar na igreja. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Na verdade, a pergunta dele não tinha nem que ser essa. A minha pergunta que eu faço para vocês, por que não querer tocar na igreja? Eu acredito que não exista motivos da gente não querer adorar a Deus, ou se você é evangélico, católico, cristão no geral, independente da sua religião. Mas se você vai lá, por que não tocar na sua congregação? Por que não ajudar? Na verdade, a pergunta tinha que ser o oposto. E ele falou dessa forma que eu fiquei meio intrigado. Eu falei, meu Deus, como que tem pessoas que ainda pensam, e não só ele, mas às vezes é por ignorância ou por ter alguma outra mentalidade, e cada pessoa tem exatamente uma forma de pensar. Mas eu quero trazer o nosso ponto de vista aqui, eu quero a opinião de vocês também. Mas por que não tocar na igreja? Então, antes de tudo isso, por que existe o nosso canal aqui do Melodias e Riffs? Por que estamos sempre aqui trazendo esses conteúdos para vocês? Por que a gente faz esses eventos que é o intensivão do violão gospel, o intensivão do teclado gospel, agora que vai ser a jornada para tocar na igreja, intensivão do músico cristão? Por que a gente está todos os dias aqui fazendo 2 lives para vocês, postando 4 vídeos para vocês? Por que existe o canal Melodias e Riffs? Você quer responder essa, Geice? Sim. Então pode responder. Por que a gente faz todo esse trabalho? A Geice grávida aqui de 5 meses e meio. E por que ela está aqui trabalhando dia e noite para poder entregar esse conteúdo para vocês? Para a gente entregar o melhor para vocês. Para quem é novo, quem não conhece a gente, nós já temos esse canal, acho que a gente sempre fala, tem uns 5 anos, na verdade acho que já tem 6, já tem 6, quase 7. Exatamente, quase 7 anos que a gente faz esse trabalho. Tudo começou porque quando o Kia começou a postar vídeos no YouTube, a gente percebeu que não tinha conteúdo simplificado para pessoas que desejam aprender para tocar na igreja. E é um público que realmente necessita muito de conteúdo e não tinha esse conteúdo de qualidade. E aí a gente começou a postar esses vídeos simplificados e a gente começou a perceber que as pessoas começaram a tocar esses hinos nas suas igrejas. Então elas, sem ser músicos avançados, elas já conseguiam ajudar as suas congregações. E inclusive tinha muita gente iniciante que não sabia nada no violão, que tinha um violão encostado e assistiu as nossas aulas, principalmente o primeiro vídeo, né, que foi o que mais cresceu no nosso canal, que acho que tem 1,5 milhão de visualizações, que é o hino de 3 hinos da harpa cristã com 3 acordes. Muita gente que nunca tinha relado a mão no violão aprendeu vários hinos a partir dali. Exatamente. E aí a gente começou a perceber isso, que realmente era o nosso caminho, esse era o propósito. A gente postava os vídeos, mas a gente não tinha expectativa de que o canal ia crescer tanto assim. A gente começou a postar e as pessoas começaram a gostar e mandar testemunhos pra gente. A gente falou, nossa, realmente é esse o caminho que a gente tem que seguir, através de algo que parece ser simples. A gente conseguiu alcançar tantas pessoas, tantas igrejas que já tem músico por causa do canal, e a gente falou, não, é isso mesmo que a gente vai fazer. Até por isso que eu larguei o meu serviço, que ia estar praticamente uns 80% só aqui no canal. Acho que até mais, né? Acho que 90% de tudo que eu faço é focado aqui no canal. Exatamente. Então, tudo vem caminhando e mostrando pra gente que esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão aqui com vocês, que é preparar vocês para tocar no reino de Deus. E a gente vai falar um pouco mais nesse podcast por que a gente acredita tanto nessa questão de que é necessário ter músicos para tocar na igreja. Parece uma coisa assim meio óbvia, né? Sim. Só que aí a gente recebe comentários como o desse colega, né, perguntando sobre isso, e a gente falou, não, então a gente precisa falar um pouco mais sobre a importância para essas pessoas também entender que realmente existe uma necessidade muito grande nas igrejas
com essa falta de música, às vezes você fica na sua bolha ali, na sua igreja grande, que tem muitos músicos, tem muito equipamento, mas existem muitas igrejas que não tem nada disso, que não tem, às vezes tem só ali um microfone pro pastor. Ou nem microfone, né? Tem várias igrejas que nem isso tem. Exatamente. E aí, às vezes, você com o seu violão já vai fazer uma grande diferença. Então, a gente tá aqui para bater um papo mais sobre essa importância. E já começando a falar sobre isso, às vezes não precisa nem chegar a tocar na igreja, né? Por exemplo, a pessoa que, eu sou tímida. Você pode ajudar num grupo de célula. Como que chama quando tinha culto ao ar livre? Culto de ar livre. Mas não tinha cruzada? Isso, cruzada, evangelização. Isso, pode ser no culto de oração também. Hoje em dia eu não sei como que tá, mas antigamente, pelo menos quando eu era mais novo, nossa família sempre reunia para cultos de orações e sempre tinha alguém da minha família, meu tio levava um acordeon, às vezes minha mãe levava um teclado ou alguma pessoa levava um violão, mas sempre tinha algum instrumento para poder acompanhar. Eu até gosto de usar a analogia que o nosso antigo pastor sempre falava: tocar sem músico, cantar sem música é a mesma coisa de comer sem mistura. E isso faz a maior diferença. Hoje em dia, na época que a gente vive, todo mundo está acostumado com um nível musical muito alto. Como assim muito alto? Claro que tem muita coisa ruim tocando na rádio, mas a questão de ter acesso à música, a boa qualidade, pelo menos montada musical, não só musicalmente, mas eu acho que, qual que seria a palavra? Artisticamente. O pessoal está muito acostumado com coisas boas. Vou dar um exemplo. Se você liga a televisão, na televisão vai estar passando grandes shows de grandes músicos com a qualidade de primeira. Hoje em dia tem show, por menor que seja a sua cidade, vai ter show de um cantor sertanejo, de um grupo de samba, de qualquer estilo musical, vai ter um super mega evento, mesmo se a sua cidade for muito pequena, com uma estrutura muito profissional. Se você, por exemplo, mora na praia, às vezes você fala, mas aqui não tem nada na minha cidade, vai ter pelo menos algum incentivo do governo, vai ter algum evento na sua cidade, como Feira do Livro, que vai ter grandes shows, mesmo a cidade sendo pequena. Pessoal está acostumado a ter acesso, por exemplo, a shows gratuitos pelo SESI, SESC, ou às vezes alguns eventos na praia, tudo de graça. E a gente que somos músicos cristãos, a gente deveria ser o quê? O exemplo. Só que o pessoal do meio secular, que não são cristãos, eles são acostumados a sempre ter esses eventos com grande qualidade, com músicos muito bons, com qualidade muito boa de equipamento. E eu vejo que nas igrejas está cada vez menor isso. Eu vejo que quase não tem músico nas igrejas, já começa por aí. A gente vê aqui pela nossa cidade, Ribeirão Preto, e olha que é uma cidade muito grande, aqui do interior é uma das maiores cidades que a gente tem, e aqui só na avenida onde a gente mora tem, eu acho que mais de 10 igrejas. E se você for contar dessas 10 igrejas, eu creio que só 2 tem músico. Todo o resto, nenhuma tem músico. E isso é só nessa avenida onde eu moro. Se andar aqui pela minha cidade, que a gente sempre está olhando, nunca vai ter nada, galera, de músicos tocando nas igrejas, sempre vai estar precisando. E não só isso, mas a gente viajou também recentemente, deve ter uns 4 meses para a praia, em São Paulo, do mesmo jeito. A gente passou em frente, quase nenhuma igreja tinha músicos. Eu trabalhei por muito tempo em 2 cidades aqui da região, que uma era a cidade de Orlândia, que dá 1 hora da minha cidade aqui de Ribeirão Preto, e numa outra cidade que dá uns 40 minutos, que é chamada de Cajuru. Eu dei aula nessas 2 cidades e todos os alunos que eu tinha nessas 2 cidades falavam a mesma coisa. Professor, na minha igreja não tem músico. Ou todos os alunos que faziam aula lá, que eram cristãos, a maior parte deles falava, só tem eu como músico na minha igreja, ou a maior parte falava que não tinha músicos tocando. E depois a gente também, dando as nossas aulas online, eu comecei a conhecer e entender que nas igrejas de todos os nossos alunos, pelo menos a grande maioria, também não tinha música, e não só isso, mas até nossos alunos de outros países, do Japão, da Europa, a maior parte deles falaram, a minha igreja está carente de música, eu quero aprender para mim adorar a Deus, para me ajudar, para mim começar esse trabalho. Então, se a gente for parar para pensar, não é só no meu bairro, não é só na minha cidade, ou no meu estado, ou no meu país, mas isso é meio que unânime, é meio que geral. Eu não sei o que acontece, mas tem muito poucos músicos tocando. E se a gente tem que ser referência até fora da igreja, a gente deveria ter muitos músicos bons, preparados para tocar no reino de Deus, adorando a Deus, para que mais pessoas quisessem também vir para a igreja, nem se for através do louvor, porque através do louvor você consegue ganhar
a alma da pessoa. Ela vai para ouvir, por exemplo, o louvor, mas através do louvor vai ter a palavra depois e Deus vai trabalhar na vida dela. Mas eu vejo que muitas igrejas, às vezes principalmente os jovens hoje em dia, não querem ir nas igrejas. Por quê? Eu vou na igreja, não tem louvor, não tem grupo de jovens. Eu vejo isso também em várias igrejas. Até eu tenho várias alunos que são católicos, e a mãe deles sempre fala a mesma coisa. Eles falam, na escola meus filhos estão andando com os amigos deles que não são cristãos, eu queria que eles engajassem na igreja, só que não tem um grupo de jovem na minha igreja, então fica difícil, ele não tem amigo cristão também que tem a mesma índole do que ele. E aí ele começa a andar com pessoas que não são cristãs, porque não tem um grupo de jovem, não tem um grupo musical, e isso antigamente tinha muito, galera. Então a gente tem que começar a incentivar cada vez mais, porque é uma forma da gente trazer não só jovens, mas ganhar almas para o reino de Deus e fazer o trabalho de Deus com excelência. Então aqui já está o primeiro porquê você deveria tocar na igreja, para ganhar muitas almas para o reino de Deus e conseguir aproximar as pessoas para a igreja. Nem se for através do louvor, e através do louvor Deus faz a obra a partir da palavra. Com certeza, porque o louvor também é uma forma de pregação, né? Muitas vezes é a porta de entrada para a pessoa conhecer a palavra ou para conhecer a Deus mesmo, é através do louvor. Vocês podem ver, às vezes tem gente que fala que não é cristão, mas se toca algum hino que é muito conhecido ou que algum outro cantor famoso já cantou, ele vai saber, mesmo que ele fala que ele não é evangélico. Zaqueu, por exemplo, é um hino desse que todo mundo cantava. Exatamente. E aí, pensa, se a pessoa chega lá na igreja, tem alguém cantando esse louvor que ela aprendeu, ali já vai ter uma conexão, já é o primeiro contato. Ou que ela nunca tenha ouvido, que não seja um hino conhecido, mas todo mundo gosta de ouvir uma boa música, todo mundo gosta. Acho que tem uma coisa a mais quando você ouve, né, uma boa música. E aí, se você tá com esse desejo no seu coração, saiba que você também pode usar isso na obra, como o Kia falou, é uma oportunidade muito grande de você ganhar outras pessoas. Às vezes você não tem coragem de pregar, de ir na casa das pessoas pregar, mas através do seu trabalho como músico, você com certeza vai estar também ganhando muitas vidas para o reino de Deus. E também, como eu falei aqui, é uma porta de entrada. Muitas pessoas têm uma certa objeção, eu vou lá na igreja, aí o pastor vai ficar gritando, porque tem muito esse estereótipo da igreja. E essa também é uma oportunidade das pessoas conhecerem um outro lado, né? O lado da música, que também eu acredito que é muito importante, principalmente nós que estamos aqui vivendo esses dias, uns dias tão complicados, onde as pessoas estão precisando mesmo de um conforto, de um consolo. E você pode estar aí com esse seu grande desejo ardendo no seu coração. Essa com certeza é a melhor oportunidade de você colocar esse plano em ação. Então esse aqui foi o primeiro ponto, né? Isso. O segundo ponto, você acredita que, além dessa questão, o louvor é muito importante por causa das pessoas. É possível, assim, a pessoa começa a tocar sendo iniciante, ela tem medo, eu sou iniciante, vou tocar. Mas é possível ela evoluir nisso, tocando na igreja? Ela começa a tocar na igreja sendo iniciante? Sim. Inclusive é a forma que eu sempre falo para vocês, que a melhor forma para poder evoluir é tocando na igreja. Pode ver que os grandes músicos, os grandes cantores, dentro da igreja e fora também, todos eles começaram na igreja. Se vocês forem ver a história do Elvis Presley, por exemplo, ou Celine Dion, todos esses cantores que a gente conhece, como que chama o outro lá também, Bruno Mars, todos eles que a gente vê grandes cantores, todos eles começaram dentro da igreja. Beyoncé, por que eles começam dentro da igreja e conseguem desenvolver tanto? Porque principalmente fora do país, percebe que todos os grandes nomes que eu falei, nenhum é brasileiro, porque a gente tem uma cultura muito grande fora do país, principalmente nos Estados Unidos, de ter grandes corais, aquelas igrejas com estrutura muito boas. Você vê que normalmente todo mundo é cristão, é um país que é muito mais voltado mesmo para essa questão da igreja. Então, aqui no Brasil a gente fala que é um país cristão, teoricamente. Mas aqui tem muito aquela questão de, por exemplo, principalmente quem é católico. Eu sou cristão, ou eu sou católico, tá,
Mas você vai na igreja? Não. Tipo assim, só fala que é, e aí nos números todo mundo acredita que é. Fala, sou evangélico, sou católico, sou cristão no geral. Vamos colocar como cristão. Muita gente vai falar que é, mas poucas pessoas realmente praticam e realmente vão para a igreja. Então acho que é por isso que tem esse nome de que o país é cristão. Tem muita gente indo na igreja, mas ainda é um número muito pequeno comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, que todo mundo praticamente é cristão e eles realmente vão para a igreja. E lá existe uma cultura muito grande na parte musical. Então todo mundo é musicalizado lá desde pequenininho. Você vê crianças muito novas tocando super bem órgão, teclado, violão, todos eles cantando muito bem. Por que isso? Porque faz parte da cultura deles. E pelo fato de fazer parte da cultura, todo mundo tem esse talento desenvolvido. Então é importante na igreja a gente já ter esse trabalho. Mas como fazer um trabalho desse se não tem nem pessoas tocando? Então acho que é muito difícil. Igual a pergunta da Geice respondendo. É possível desenvolver na igreja? Sim, muito possível. Eu mesmo desenvolvi na igreja. Mas não adianta ter a igreja e não ter ninguém para desenvolver esse trabalho. Então, para vocês conseguirem ter um trabalho desse, para a gente conseguir fomentar essa questão da cultura dentro da igreja também, a gente deveria fazer o quê? Teria que estar transbordando essa parte musical dentro da igreja. Então, eu vejo que é o oposto. Quase não tem músico. Várias igrejas não tem ninguém. Precisa ter pelo menos o primeiro para puxar, porque quando tem um irmão tocando, todo mundo se incentiva e também quer fazer parte. Mas quando não tem ninguém, parece que é mais difícil de ter o primeiro a começar a fazer esse trabalho. Então o que eu acho que é importante? Primeiro, a gente começar a mudar essa realidade, começar a puxar a banda, começar você sendo o primeiro a estudar, a aprender, começar a tocar na sua congregação, a partir disso incentivar para que mais pessoas comecem a tocar junto com você, começa a virar uma banda tão grande que daí vocês vão fragmentar para outras bandas. Vou dar um exemplo. Na igreja onde a gente congrega, tem mais de 10 bandas diferentes que revezam, porque é muitas igrejas, muitos músicos que tem lá. E uma outra coisa também que eu acho muito importante, o irmão da Geice, para quem não sabe, ele é pastor, e eu lembro de uma vez que a gente estava conversando, todo mundo fala sobre isso, é muito importante. As igrejas, normalmente as igrejas não pagam imposto, por quê? É um lugar da gente poder estar recuperando pessoas. E também muita gente não para pensar nesse lado, mas a igreja também, a gente tem que fazer um trabalho muito grande social. Agora, como a gente faz um trabalho social se não tem música, por exemplo? Se você é músico, se na sua igreja tem música, é uma forma de você tirar as crianças, adolescentes, pessoas da rua, ao invés de elas ficarem lá, por que não ensinar elas dentro da sua igreja? Você aprender, criar um trabalho desse, ensinar, resgatar, através dessas crianças vocês ganhar elas para Jesus, ganhar a família delas para Jesus, também tem essa forma da gente estar evangelizando. Só que as pessoas só pensam na questão de tocar, mas vai muito além do que isso. A gente tem que estar adorando e evangelizando através do louvor. Então vai muito além. Então tá aqui mais uma resposta também do porquê a gente deveria tocar na igreja. Por quê? Você vai ser um espelho para outras pessoas e você pode estar conseguindo, através disso, trazer elas para a igreja, ganhando as crianças para a igreja, ganhando outros irmãos através dessa estratégia, você ensinar ele tocar um violão, tocar um teclado, algum instrumento e ganhar ele para Jesus. Esse vídeo é apenas um trecho das minhas aulas que eu faço semanalmente, toda segunda a sexta-feira, aonde eu ensino algum conteúdo de valor para você. Então, se você quer assistir esse vídeo inteiro, completo, é só você entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.